Graça e paz seja sobre a sua vida. Irmãos, como é bom a gente estar aqui e louvando a Deus. Isso vai fazer uma diferença na nossa semana, vai nos injetar fé, ânimo, poder, virtude. E a gente tem que desfrutar do Espírito Santo de Deus. Aproveita, meu irmão, aproveita que Deus está derramando unção. Eu quero te convidar a abrir o Evangelho de Marcos, capítulo 4, que é exatamente essa letra que nós cantamos, que o Espírito Santo ministrou na vida da nossa irmã. E nós vamos estudar hoje, Jesus acalmando uma tempestade. Eu vou abrir, que eu acho que fica mais fácil. Não sei se você já está inscrito, mas a igreja tem um canal no YouTube. É um canal pequenininho que está começando agora. E nós já temos alguns vídeos com algumas explicações. Quem tem acompanhado as publicações, talvez se lembre. Nós temos os 3 primeiros evangelhos que são chamados de sinóticos. Esta palavra quer dizer que eles são muito parecidos. O Evangelho de João sai um pouquinho, ele não é sinótico, mas Mateus, Marcos e Lucas são os sinóticos. E eu escolhi o Evangelho de Marcos porque os 3, os sinóticos, registraram esse episódio de Jesus acalmando a tempestade. Porém, Marcos, que era o mais novo da turma, ele foi o primeiro a ser inspirado pelo Espírito Santo para escrever um relato de tudo que o Senhor Jesus... Tudo não, algumas coisas, porque não daria para esgotar tudo que o Senhor fez. E Marcos, ele é muito conciso, ele é resumido. Por isso que você vê que ele tem 16 capítulos. O contrário de Lucas. Lucas é mais de pormenores, mas Marcos se inspirou no apóstolo Pedro. Então ele chegava para Pedro e falava: Pedro, me conta aí, me conta alguma coisa que o Senhor Jesus fez, eu quero saber. E o apóstolo Pedro ia falando todas as coisas, e ele aguardando aquilo para mais tarde o Espírito Santo falar: lembra aquilo tudo que você ouviu? Agora você vai escrever, pega aí um pergaminho e começa a escrever. E graças a Deus por isso. Então, quando a gente vai ler agora em Marcos, você vai lembrar disso. Foi Pedro que passou essas informações para ele. Então, vamos lá. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. Deixando a multidão, eles o levaram consigo, assim como estava no barco. Esse assim como estava é porque Jesus passou o dia pregando. Ele devia estar cansado, suado, sem tomar banho. E do jeito que ele estava, colocaram ele no barco e foram para o outro lado da margem. Havia também com ele outros barquinhos. Ora, levantou-se grande vendaval, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que já estava a encher-se. Jesus estava na popa, na parte de trás, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. Então o vento se aquietou e houve grande bonança. Ele disse aos discípulos: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram grande temor e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, esse episódio aconteceu no Mar da Galileia. Só que a Bíblia dá 3 nomes para esse mar. Na verdade, ele não era um mar, é um lago. É chamado de mar porque é tão grande. Ele também é chamado de Lago de Genezaré
ou Mar de Tiberíades. Então, se você vê em outro texto, Mar de Tiberíades, é o mesmo Mar da Galileia. São 3 formas de chamarem esse mar. E, na verdade, ele é um lago com água doce, muito amplo. Quem já foi lá para a represa Billings, Guarapiranga, alguns já devem conhecer, eu vi na internet, é mais ou menos com aquele aspecto. Ele tem cerca, esse lago, de 19 quilômetros de comprimento por 13 quilômetros de largura. Em alguns lugares, ele vai ter só 20 metros de profundidade. Em alguns outros lugares, 230 metros. Em 1985, houve uma seca muito grande nesse local. Esse lago fornece água para toda Israel e para uma parte da Jordânia. E em 1985, com a seca, a água baixou muito, de forma que conseguiram ver algumas coisas que estavam no fundo desse lago. Então, alguns estudiosos aproveitaram, já que estava seco, para tentar buscar algum conhecimento, desenterrar alguma coisa, fazer um trabalho arqueológico naquele local. E, com muita felicidade, havia um barco que depois foi avaliado pela técnica do carbono 14, e era um barco exatamente da era de Jesus Cristo. Aquele barco era composto de mais de 12 madeiras. Depois eles até entenderam que o dono devia ser pobre. E conforme o barco ia sofrendo algum estrago, ele era consertado, e com outros tipos de madeira. A madeira estava prestes, depois de tantos séculos, 18 séculos debaixo da água, a madeira estava muito frágil. Eles tiveram que desviar a rota desse lago para fazer um dique saindo, e eles conseguiram, através de uma espuma de poliuretano, injetaram por baixo, que ele estava virado, com a parte do fundo para cima, conseguiram fazer ele subir e fizeram uma análise. Se você for curioso, depois você coloca no Google o barco da Galileia e você vai ver a imagem. E foi uma surpresa para os estudiosos, porque o barco, não estou dizendo que é o barco que foi usado por Jesus, mas é para a gente imaginar como que aqueles homens estavam. Esse barco que foi encontrado, ele tem 8 metros por 2,3 de largura. Eu imaginava, antes de ler essa reportagem, que fosse um barco bem pequenininho, que coubessem 3 ou 4 homens, mas não. Era um barco, se a gente imaginar que naquela época, principalmente porque Pedro, seu irmão André, João e seu irmão Tiago, eles eram sócios, eram pescadores profissionais naquela região, e eles deviam ter um barco de grande porte para a época, porque eram 4 para sobreviver dessa sociedade. Então, a gente pode imaginar pelo menos 8 dos discípulos e mais o Senhor Jesus, que tinha uma almofada. Ele foi para a parte do fundo, cansado do jeito que estava, porque Jesus era 100% humano. Quando ele falou para os discípulos, vamos atravessar esse lago, esse mar, é porque ele de certo pensava, se nós formos a pé ou montados em animal, não vou poder dormir. Como já era fim do dia, indo de barco, o Senhor ia ter uma oportunidade de descansar um pouquinho. E aí a gente pode ficar maravilhado, porque Deus, que é o Senhor Jesus, o grande eu sou, ele ficou 100% humano, de modo que estava cansado e dormiu. E aí a gente vê aquela região lá. Hoje ainda existem essas tempestades. Você leu aí na Bíblia que não era uma tempestade de chuva. Você prestou atenção quando você leu?
era uma tempestade de vento, porque aquela região tem uma planície e é um clima gostosinho, é um clima temperado. Mas quando você abrir lá no Google, o Mar da Galileia, você vai ver ao fundo, pelo lado leste, umas montanhas bem altas, e elas têm neve. Inclusive, quando é verão e a neve derrete, elas ajudam a aumentar a água desse lago. Só que elas são frias, e os ventos frios que passam por essa região, quando encontram o clima temperado dessa planície, surgem as tempestades de vento. Ainda hoje acontece isso por causa dos choques do frio com o morno. Aí nós vamos ver também na Bíblia que havia muitos barquinhos. Aqui está falando barquinhos, eu não sei se eram exatamente os barcos de pesca, mas você consegue imaginar. Talvez nem todos estivessem juntos, mas a maioria. Pedro estava, porque Pedro relatou isso para Marcos. Ocorre que Jesus já tinha em mente. Ele estava aqui, pediu para os discípulos pegarem o barquinho e ele queria chegar na outra margem. Se você continuar a leitura, você vai ver, Jesus tinha um propósito de chegar nessa cidade daqui, que se chamava Gadara. Gadara tinha os 2 piores endemoniados daquele lugar. Se você for olhar no Evangelho de Marcos, fala um só, mas em Mateus fala 2. Provavelmente era um que era muito violento e o outro um pouco menos, mas todos os 2 endemoniados. E a Bíblia fala que os demônios nesses jovens faziam com que eles morassem em sepulcros. Eles eram tão fortes que quando os habitantes daquela cidade tentavam amarrá-los, eles rompiam todas as amarras de tão violentos que eram. E o Senhor Jesus tinha essa intenção de chegar aqui, mas agora eu quero te chamar a atenção para um fato. Satanás não tem onipotência, nem onipresença, e nem ele é onipotente. Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Satanás não é onisciente, mas ele é esperto. E ele veio para matar, para roubar e destruir. Quando essa tempestade surgiu, nós temos muitas razões para crer que foi Satanás que provocou. E eu vou mostrar para vocês. Satanás se sentia o dono dessa região, aquele que comandava essa região, porque ele é territorialista. E ele percebeu o intuito do Senhor. Então, de baixo, porque só Deus é que pode permitir, Satanás não pode nada se Deus não permitir. Lembre-se quando chegou lá para Deus para falar de Jó. Deus permitiu que não tocasse na vida dele. Então Satanás provocou um grande vento. Esse vento derrubou a casa de Jó e matou os seus filhos. Depois você vai confirmar isso lá. Então, se Deus permitir, Satanás pode fazer isso. É sempre? Não. Mas Deus permitiu, porque Deus queria nos trazer lições importantes. E o plano de Satanás, penso eu provoco uma tempestade, ondas gigantescas, vão afundar o barco, vai matar todos esses discípulos, todos esses seguidores, vai matar o Filho de Deus também, e Deus vai ter que arrumar um outro plano, porque esse eu vou dar conta de acabar. Só que esses jovens daqui, que estavam aqui, depois, se você for ler, você vai ver que Jesus pergunta, qual o seu nome? E eles vão responder, Legião. Legião só aparece nesse texto dos endemoniados de Gadara, e no Getsêmani, quando o Senhor fala para Pedro, se eu quisesse, eu oraria ao Pai,
e o Pai me mandaria 12 legiões de anjos para me livrar. Só que o Senhor nunca oraria dessa forma, porque se Deus mandasse essas legiões, ele não teria morrido na cruz. E então ele suportou e não fez essa oração, mas poderia ter feito. E assim como havia legião a gente pode considerar até 6.000 unidades. Então aqueles 2 jovens tinham 6.000 demônios. Vocês fazem ideia? Satanás achava que era o dono daquele pedaço. E o Senhor, diante desse evento, dessa grande tempestade, eu penso que Pedro, André, o Tiago, o João, que eram pescadores, eles já tinham visto muitas tempestades, porque eram pescadores profissionais, mas aquela tinha algo de diferente. Eles deviam estar muito assustados, enquanto o Senhor dormia. Você faz ideia, além do cansaço, por que Jesus dormia? Eu quero te mostrar o Salmo 107, o Gil vai colocar aí. Olha o que está escrito, o Senhor Jesus é a palavra. Olha o que ele sabia. Os que descem ao mar em navios, os que fazem comércio nas grandes águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas no abismo. Pois ele manda e faz levantar o vento tempestuoso que eleva as ondas do mar. Eles sobem ao céu, descem ao abismo, esvai-se-lhes a alma de aflição. Balançam e cambaleiam como ébrios e perdem todo o tino. Então clamam ao Senhor na sua tribulação e ele os livra das suas angústias. Amém. Foi até aí, né? Irmãos, o Senhor Jesus sabia que Deus que é o controlador da tempestade, do vento, de todos os fenômenos. Mas Satanás, recebendo permissão, também pode provocar. E eu quero chamar a sua atenção, para depois também você pesquisar esse assunto. Hoje em dia, já se fala que o homem pode provocar tempestades. Quantos aqui já leram ou ouviram falar das antenas HAARP? Pesquise esse assunto. Os Estados Unidos, lá no Alasca, montaram um lugar enorme, lugar escondido. É um projeto secreto. Através dessas antenas, eles aquecem a ionosfera da Terra. E através dessa ação, eles conseguem movimentar as placas tectônicas, que são as placas da crosta terrestre. E quando elas se movimentam, elas provocam maremotos, terremotos. Com isso, essa tecnologia permite devastar nações. Existem muitas especulações de que alguns dos terremotos recentes tenham sido retaliação política por conta desse evento. Então, eu chamo a sua atenção. Hoje em dia, Deus tem permitido até isso. Por quê? Existe uma agenda. Apocalipse trata dos planos de Deus. Não são planos do Satanás. São planos de Deus que ele permite. E agora que a gente tem esse conhecimento, nós vamos ver. Se fosse Deus, você leu aqui no Salmo 107, que Deus é que comanda, que os marujos ficam com medo, aí eles clamam e Deus os livra. Se fosse uma tempestade mandada por Deus, Jesus não ia repreender o vento. Leia aí na sua Bíblia. Olha o versículo 39. Ele, despertando, repreendeu o vento. Se o vento viesse de Deus, ele não precisava repreender. Ele repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te. Ele não está contrariando
a voz de Deus. Ele está determinando que o outro tipo de força seja contido. Por isso que nós temos fortes razões para crer que isso foi um plano de Satanás. E aí a Bíblia fala que alguns cutucaram Jesus. Se você estivesse no barco, você cutucaria também? Você chacoalharia Jesus? Ou você ia ter essa paz de ficar igual Jesus dormindo? Porque Jesus está dando uma lição para nós. Pensa bem. Você sabe que ninguém morre se Deus não permitir. Um cabelo não cai da nossa cabeça sem que Deus permita. Jesus sabia que ele não ia morrer na véspera, que ele tinha hora e dia certo para morrer. Ele já sabia isso. E será que nós também não podemos aprender essa lição com o Senhor? Nos momentos de dificuldade, lembrar, é o Senhor que controla tudo. E aquilo que Ele permite que venha sobre nós, também está dentro do controle dEle. Isso é uma lição que o Senhor deixou. Não é só para mostrar que Ele era humano, como a proposta do plano, porque Ele foi o último Adão. Ele tinha que nascer em carne. O verbo tinha que se fazer carne. Então ele tinha que ser humano. Mas ele também estava mostrando, Pai, eu conheço. O Salmo 139, o Gil vai pôr ali para a gente. Olha que lindo. Para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua presença? Se subir ao céu, tu estás aí. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Agora, se eu disser, está bom, Gil, pega agora o Salmo 23. O Senhor conhecia essa palavra, Ele é a palavra. E no Salmo 23 nós temos o Senhor... 23, Gil. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Guia-me mansamente a águas tranquilas. O Senhor sabia. Ele podia dormir, que aquela tempestade podia vir. Mas ele é guiado a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me nas veredas da justiça por amor do teu nome. Essa é a lição que o Senhor estava nos dando, para que nós entendamos. Ninguém parte. A gente tem um prazo aqui. Deus é que sabe que prazo é esse. A nossa vida está nas mãos de Deus. Não é fácil, porque nós somos dotados de um sentimento que a gente não quer morrer. Foi Deus que colocou isso na gente. Esse medo de morrer é um instinto, porque se nós não tivéssemos, imagina uma criança sem medo de nada, medo de cair, medo de choque. Ia morrer cedo. Então, isso faz parte da nossa natureza. O que a gente não pode é se desesperar. Lembrar da palavra. O Senhor é quem nos guia. O Senhor é aquele bom pastor. Pode ser lá nos céus, pode ser lá no abismo. É o Senhor que nos guia a todo tempo. É Ele que nos guarda. Isso o Senhor nos deixou escrito. E aí Ele fala, Ele repreende o vento e fala, cala-te ao mar, aquieta-te. Agora, Ele já não está demonstrando que Ele é 100% humano, mas Ele está demonstrando que Ele é 100% Deus. Que Ele é o verbo de Deus. E os discípulos ficam maravilhados. E o Senhor ainda dá um chacoalhão neles. O que é isso? Vocês são tão tímidos. Por que vocês têm tão pouca fé? E olha que eles tinham bastante fé, na minha opinião. Mas ainda não sabiam quem era Jesus. Ainda não tinham. Eu acho que nós aqui, nós temos mais conhecimento de quem é Jesus do que eles naquela oportunidade, naquela hora. Porque eles se perguntam entre si,
Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E eu quero ler com vocês, porque quando Jesus teve o seu ministério aqui na terra, ele estava sujeito, como homem, a muitas limitações. Mas agora que ele foi glorificado, ele não é mais sujeito a nada. Todo o poder foi entregue a ele. Eu, às vezes, vejo algumas pessoas, assim, com bom coração, escrevem assim no WhatsApp, que o menino Jesus te abençoe. Eu prefiro dizer que o verbo de Deus te abençoe, que Jesus, o ressurreto, te abençoe. Você quer ver como que está Jesus? Apocalipse. Gil, você pode colocar para a gente? 19. Se você quiser abrir sua Bíblia para você ver. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. Irmãos, aqui esse cavalo branco é do Senhor Jesus. No capítulo 6 de Apocalipse, aquele cavalo branco não é Jesus, é Satanás. Então, para quem vai estudar depois, querer ler, preste atenção nisso. E o que estava montado nele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga a peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, sobre a sua cabeça havia muitos diademas. João está descrevendo no passado, mas esse é o Jesus atual, ele que está falando que viu. Mas essa é o semblante de Jesus. Sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Estava vestido de um manto salpicado de sangue. O nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. Seguiam-no os exércitos que estão no céu, miríades e miríades, em cavalos brancos. Tem cavalo no céu. Você gosta de cavalo? Tem cavalo no céu, e branco. E vestidos de linho fino, branco e puro. Da sua boca saiu uma espada afiada, para ferir com ela as nações. Ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No manto, sobre a sua coxa, tem escrito o nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E vi um anjo em pé. Não, só até ali, irmãos. Até esse versículo está bom. Irmãos, Senhor Jesus é o que comanda a nossa vida. Se você entregou a sua vida a Ele, é para você dormir sossegado, levantar sossegado, que nem aquele cabelinho que cai, que você olha lá e fala, nossa, quanto cabelo está caindo. Todos eles foram permitidos por Deus. Deus tem o controle absoluto da nossa vida. E nós, cada vez mais, nós precisamos submeter a nossa vida ao controle do Espírito Santo. Se nós tentarmos fazer as coisas da nossa forma, nós vamos enfrentar batalhas sozinhos. Com quem que você quer enfrentar suas batalhas? Para quem que você quer orar falando, Senhor, manda bonança. Bonança é a paz logo depois da tempestade. Você quer que a sua vida seja esse período agora de bonança? Passa essa tempestade, esteja com o Senhor. O Senhor Jesus no barco. Ele estar dormindo não significa indiferença. Ele não está indiferente a nenhum de nós. Ele quer ouvir a nossa voz. Ele quer ouvir a nossa súplica. Ele quer comandar a nossa vida. Não deixe nenhum dia de orar pedindo para o Espírito Santo comandar sua vida, seu caminho, sua família. Conduza o seu barquinho sempre com o Senhor. Ele é o único que acalma a tempestade. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero chamar o pastor Michel.